Aí não. Rose Grace. Falou isso? Falou. A Rose, ela é suspeita, porque ela é muito minha amiga e uma irmã. Gente finíssima. Poxa, gente finíssima. E também é uma profunda conhecedora da história da família, sabe muito. E muito apaixonada pelo jiu-jitsu também, é fantástica. Mas o Hélio Gracie, ele era um homem extremamente dedicado à filosofia que ele aprendeu com Carlos. E sempre que ele era criticado por pessoas da família, ele dizia, vai perguntar para essas pessoas se elas seguem a filosofia do Carlos como eu sigo. Porque a maneira de homenagear o Carlos, segundo ele, a melhor maneira não é através de palavras, é através de atos. E o que realmente deixava o Carlos feliz? Quando ele conseguia transmitir, como um mestre, como um professor, transmitir para os seus discípulos a sua filosofia de vida, que estava baseada na alimentação. O Carlos era radical. Não tinha espaço para entrar nada que estivesse fora. Não, ele não aceitava. Flexibilidade toma um refrigerante de vez em quando, come um bolinho de chocolate de vez em quando. Não. De jeito nenhum. Ele passou isso para o Hélio. Então, os dois tinham essa mente espartana, da disciplina. Né? O Carlos tinha muito isso. Tanto é que o Jorge não se enquadrou, ele botou o Jorge para fora. Quer dizer, ele não era um flexível. Né? Por que o Hélio Gracie teve tanto destaque junto com o Carlos? Porque o Hélio Gracie, ele acreditava naquilo. Às vezes querem dizer também que o Carlos Gracie era como se fosse um escravo, como se ele não tivesse luz própria. Não. O Carlos ou o Hélio? O Hélio. Tá. Porque o Hélio, às vezes, seguia o Carlos cegamente. Não, isso não é verdade. Ele acreditava no Carlos, que é diferente. Aquilo ali fazia sentido para ele. Sim. E os dois se complementavam, eles complementavam porque são dois seres humanos com virtudes e qualidades. A gente não pode querer santificar ninguém. Claro, não existe isso. Não existe isso. Fato. Os dois têm virtudes e defeitos, como qualquer outro. Sim. Então, o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, eles tinham essa capacidade de se complementar. O que um tinha mais, o outro tinha de menos, o que o outro tinha de menos, o outro tinha de mais. E aí se complementavam de uma forma fantástica. Você imagina, Hélio Gracie tinha acabado de casar, um dia o Carlos chega para ele e fala, toma aí, 7 filhos. Então, eu vou para o Ceará. Então, isso para mim... Você imagina o grau de confiança? Não imagino. E de irmandade. Então, esse é o ponto. Para mim, é mais a irmandade do que a própria confiança. Porque se meu irmão chegar para mim agora e falar, mata no peito e falar, Vinícius, foi mal. Não dá. Não dá. Você entendeu? Não é um, não é dois, são 7 filhos. 7 é você falar assim, eu vou ter que me abdicar de algo, mas isso eu vou fazer. É surreal. E o que a Reila, talvez, quando ela fala de... Porque é patológico, né? Uma doença. Mas... Talvez ela tenha falado isso naquele momento que eles estavam ali disputando e tal. Mas o Hélio Gracie, ele era uma pessoa de muita convicção. Ele acreditava muito naquelas ideias. E ele, dentro dessa filosofia samurai, dessa filosofia espartana, ele acreditava na disciplina. E ele achava que quando você saía daquela disciplina, aquilo era uma fraqueza. É fato. Né? Mas isso vinha do Carlos também. Sim. Os dois. Sim. Porque o pensamento deles era o mesmo. Às vezes eles tinham forma de falar diferente, até porque isso vai mudando. Exato. O Hélio Gracie com 80 anos não é o Hélio Gracie com 40, com 30. Exato. Né? Aí falam, não, mas os irmãos Gracie, eles bateram no Manuel Rufino dos Santos. Tinham 20 e poucos anos. Isso. O Manuel Rufino foi para o jornal e deu uma declaração super desrespeitosa, publicou uma carta esculhambando o Carlos Gracie, com 13 pontos, mas agressões assim terríveis. E eles foram lá na porta do Tijuca Tênis Clube e realmente brigaram com o cara na rua. O Hélio Gracie brigou e os outros fizeram a roda. Não há porquê. Eu acho que juntaram. Eu não acredito nisso. Não tem como confirmar nenhum nem outro, porque não tem vídeo, ninguém estava lá. Sim. As testemunhas eram do clube onde o cara trabalhava, então tendenciosas. Sim. Mas eu conversei com o Hélio Gracie a vida inteira sobre isso e ele sempre disse, meus irmãos só fizeram a roda. E eu briguei com ele. E vamos lá, deixa eu... Não perca o raciocínio, por favor, falando disso. O Hélio
já depois de muito tempo, quando invadiram a academia deles lá para desafiar o Rickson, ele falou, agora, meu filho. É isso aí. Rickson, vem brigar. Mas não então, tem conversa. mas vamos separar isso. Não, o que eu estou dizendo é a valentia. Eu entendi o que você está falando, mas eu quero... Complementar. E separar isso, que você falou que é real e é verdadeiro, das bravatas e da marra do sem trash sentido. Talk. Sim. Não só do trash talk, mas do trash talk também, mas dessa cultura que foi criada no jiu-jitsu de sair na rua para brigar. Pit boy. Que ele criticava fortemente. Inclusive no Faustão, 90, ele foi no Faustão, falou disso. Esculhambou esse pessoal. Aí fala, mas ele fazia também. Não, é diferente. Melhor ponto, vai, cara. Vai. Porra, melhor ponto. Porque essa cultura que a galera tem de falar, preferia a década de 90, cara. Você tá acabando com o jiu-jitsu quando você fala isso, porque na década de 90 o jiu-jitsu foi esculhambado. E não era a representação da essência do jiu-jitsu, pelo contrário. Jiu-jitsu é para dar confiança e coragem para o indivíduo para que ele se torne mais tolerante e não fazer covardia. É isso aí. Esse é que é o problema. Você ter disposição para ir para a rua encontrar briga, isso é que você não tem autocontrole para poder evitar uma briga. Qualquer cara feia, você vai perguntar. O Hélio Gracie tinha uma história clássica disso, que era o seguinte: ele, garoto, adolescência, muito enfesado por ser inseguro, ele dizia isso, eu era muito inseguro, então qualquer pessoa me olhasse, eu já queria brigar. Então estava no ponto de ônibus, no trem, eu não lembro exatamente o que era, e tinha um cara sentado, um cara mais velho assim, sentado, bem vestido, e estava de longe assim. E ele olhou para o cara, e o cara olhando para ele, com o olho parado. Ele olhou, desviou, olhou de novo. Foi lá no cara e falou, tá olhando o quê? Quer brigar? Aí o cara virou para ele assim, estava lendo o jornal assim, falou, vai-se embora, menino. E baixou a vista de novo. Vai-se embora, menino. Ele falou que aquilo foi uma humilhação para ele, maior do que se ele tivesse levado um soco na cara. Porque naquele momento ele viu que papelão. Que papelão que eu estou fazendo aqui. Putz. O cara não estava nem olhando para mim. Vai-se embora, menino. Ele falou, às vezes você coloca o cara no lugar dele com uma palavra educada, mas bem dita, com firmeza, do que com destempero, com xingamento, com briga. Né? Então ele falou, isso para mim foi uma lição muito importante na minha vida. Então, o Hélio Gracie, ele era destemido, ele era suicida. Ele falava para mim, se o Mike Tyson, naquela época do Mike Tyson, se o Mike Tyson entrar na minha casa aqui e me xingar e me agredir, eu meto-lhe a mão na cara, posso morrer depois. Entendeu? Entendi. Então, ele tinha esse destemor, essa coisa de estar preparado para morrer a qualquer momento, isso, mas por uma causa. Aí que está a diferença. Uma coisa é as invasões das academias. Isso, por exemplo, não acontecia na década de 50. Isso não havia. Isso aconteceu quando começou a chegar no Brasil o karatê, as outras artes marciais. E às vezes iam para a televisão e faziam bravata também. Perfeito. Porque a gente quebra a cara de todo mundo, aí quebravam telha, quebravam gelo, e diziam... E ele achava que aquilo ali era uma chantagem emocional, era uma forma de você vender uma coisa que não era real, sim, mas através da emoção das pessoas. Então ele achava que aquilo ali era errado. Tem problema nenhum o cara ensinar karatê, mas a partir do momento que você diz que o karatê é a melhor forma de se defender, vai ter que provar. Então ele ia lá e ele desafiava o cara, mas não era porque ele estava esquentado no meio da rua. Não, é isso. Essa é a diferença. Não é isso. Não é porque ele estava tomando porre na boate e saindo para enfileirar e brigar com todo mundo. E não é porque olharam para ele de cara feia. Exato. Não é isso. Entendeu? Sim. Então, essa situação ela é importante ser esclarecida. Porque, às vezes, os lutadores mais jovens de jiu-jitsu pensam que para se afirmarem como lutadores, eles têm que brigar na rua. Muito pelo contrário. O verdadeiro lutador de jiu-jitsu, ele está disposto a morrer em defesa da sua honra. Agora, também tem que entender o seguinte. A pessoa fala, você me desonrou. Como assim? Porque te xingou, isso é desonra? Desonra para quem? A honra, a única pessoa que pode te desonrar é você mesmo com as suas atitudes. Você fazendo coisas que vão contra a sua honra. Através da forma que você vive a sua vida. Você roubar, você ser desonesto, você ser covarde,
né? Você ser desleal. Isso desonra o ser humano. Não o que uma outra pessoa falou para você e você tem a obrigação de provar o quê? Agora, se você vier brigar comigo e me bater, eu estou disposto a brigar até a morte. Entendeu? Às vezes o cara chega e faz assim. Porque você é isso, 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 te xinga. Aí você fala, não fala assim comigo, não. Aí o cara vai e puxa uma arma. Acabou, meu amigo. Aí você faz o quê? Se der sorte, vai embora. Exato. Se der sorte. Então, quer dizer, aquilo ali, você não está disposto a morrer por aquilo. Então, para quê? Agora, se o cara está agredindo o seu filho... Acabou. Aí você fala, para com isso. E você vai para cima do cara, o cara puxa a arma. Eu vou morrer, meu irmão. Exato. Aí tá. Então, nesses casos, a gente tem que estar disposto a brigar. É isso aí. Quando não for assim, vai embora. Antes da arma. Entendeu? Já esperar a arma. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!